Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, na segunda rodada aqui do Skilling Open, parte aí do Champions Chess Tour. Skilling Open, já tem gente brincando falando que é o Sleeping Open por conta do mouse sleep que aconteceu com o Magnus Carlsen na primeira rodada. Mas aqui a gente vai ter nessa partida aqui dois dos jogadores que fizeram uma grande campanha em 2020 e foram muito bem nos torneios. A gente tem aqui de brancas o nascimento aqui de origem iraniana, Alireza Firuza, que não está jogando pelo Irã por questões políticas, e aqui jogando contra o americano Wesley So, que também está fazendo 2020 está sendo o ano desses dois jogadores aí com certeza. Então vamos dar uma olhada que essa partida aqui promete. Alireza Firuza, o iraniano, segue aqui com D4, peão da dama. Temos cavalo em F6 pelo americano Wesley So, cavalo em F3, D5, E3 e aqui C5 pelo Wesley So, já buscando trocar aqui um peão não central por um peão central. A partida seguiu com D por C5 e aqui E6 pelo Wesley So, possibilitando a recaptura aqui do peão. E o Firuza vai para o lance B4 aqui, ele vai se agarrando aqui a rapadura, não vai devolver o peão que ele capturou, né? Aqui A5, C3 protegendo, A por B4, C por B4 e aqui B6 pelo Wesley So. Tentando aí realmente ir para cima desses peões, né? O Firuza aqui segue com bispo B5, cheque, bispo D7, temos bispo por D7, cavalo de B por D7 e agora A4. E o Firuza escolhe aqui seguir contra o Wesley So numa abertura extremamente complicada, extremamente afiada. Aí a partida segue com B por C5, recuperando o peão, e agora B5, e olha que loucura que a gente já tem no lance 11, né? As brancas com dois peões passados e conectados, o Firuza aqui, e o Wesley So também já tem um peão passado aqui na coluna C. Mas então é melhor para as brancas que tem dois peões passados e conectados. Não é tão simples de avaliar essa posição, porque as pretas parecem ter mais espaço aqui na posição, esses peões aqui estão dominando melhor o centro, né? Então parece que o Wesley So tem uma dinâmica melhor para suas peças e tudo mais, vai ter uma atividade melhor para suas peças. Então aqui uma partida extremamente complicada já e afiada no tabuleiro. O Wesley So segue com bispo D6, bispo B2 aqui pelo Firuza, roque, colocando rei em segurança, roque também pelo Firuza, e agora dama C7. O Wesley So colocando pressão no ponto de H2, temos cavalo de B em D2 e agora C4 avançando com o peão passado, ameaçando já um garfo aqui na posição. Temos bispo C3 parando aí o peão e ao mesmo tempo dando apoio aqui para a escalada desses peões das colunas A e B. E agora E5 pelo Wesley So. É isso que eu tô falando, olha que partida interessante, né? Aqui o Wesley So já está ameaçando jogar E4, tirar o cavalo, que é o defensor de H2, e começar um ataque forte na ala do rei. E o Firuza já vai com A5, avançando com esses peões passados e conectados. Uau! A partida seguiu com E4 aqui pelo Wesley So, atacando o defensor de H2. E agora B6, o lance aqui do Firuza, não perdendo tempo para avançar. Olha com que velocidade. No lance 17 o Firuza já tem um peão passado na sexta horizontal, está atacando a dama do Wesley So, dama B8 e agora o cavalo está atacado, cavalo em D4 está caindo em H2. Claro que o Firuza sabia disso, ele gambitou para conseguir acelerar aqui o avanço dos peões passados. A partida seguiu com bispo por H2, cheque, rei H1 e agora bispo em E5. O Firuza segue com cavalo C6, atacando a dama, atacando o bispo. Dama D6, cavalo por E5, cavalo por E5. E aqui G3 pelo Firuza, um lance importantíssimo, dando a casa de G2 para o rei, né, para não ficar sofrendo todos os ataques aí do Wesley So. A partida seguiu com cavalo de F em G4, rei G2, dama em E6 e agora torre em B1. O Firuza coloca a torre aqui, preparando já o avanço do peão. Torre de F em B8 tentando segurar. Dama agora em E2 conectando as torres. E aqui cavalo D3. Olha que cavalo monstruoso aí do Wesley So. A gente olha para uma posição como essa e não sabe quem tá ganhando, né? É difícil você falar quem tá ganhando aqui. Não dá realmente para saber, né? Porque a gente vê aqui o Wesley So com um cavalo fortíssimo na sexta horizontal. Uma pressão absurda aqui em F2. Possibilidade de ataque aqui em H2.
né? Então todo tipo de... Dá para tentar pensar em F5, F4, ou H5, H4, todo tipo de ataque aqui as pretas podem pensar em fazer, e as brancas também. As brancas podem preparar aqui para subir os espiões passados e conectados. Então é difícil saber quem está ganhando aqui. Na verdade não dá para avaliar, né? Aqui é o que vai acontecer daqui para frente. Então vamos lá. A partida seguiu com torre B5 aqui pelo Firuza e agora colocando pressão. Uma ideia muito interessante do Firuza, né? A gente fala que ele é o Bobby Fischer, né? Dos tempos de hoje, né? Do terceiro milênio. Porque aqui ele já começa, além de trazer uma proteção para o peão em A5, ele já começa uma pressão nesse peão aqui que é a base da cadeia desses peões centrais. E o Firuza vai mostrar a continuação dele, que é sensacional. A partida seguiu com torre A6 pelo Wesley So. E agora a ideia do Firuza fantástica. Cavalo B1. Olha que sensacional esse lance. O que o Firuza está fazendo aqui? Ele está querendo jogar o bispo aqui em D4 e o cavalo aqui em C3. Então essa manobra de cavalo B1 para colocar o cavalo em C3 e botar pressão no peão de D5. Sensacional. O Wesley So segue agora atacando com H5. Bispo em D4, seguindo com o plano de dar a casa de C3 para o cavalo. H4 tentando atacar tudo aí na ala do rei. Torre em H1, lance importante. E aqui o Firuza deixa o peão de F2, porque ele pode até contra-atacar, né? A partida seguiu aqui com H para o G3, mas se o Wesley So tivesse capturado, por exemplo, o cavalo de G por F2, depois de torre por H4, as brancas têm um ataque feroz, né? A dama não vai conseguir ficar protegendo toda a posição, tem dama entrando, ou seja, o Firuza teria muito ataque. E esses cavalos assustadores, na verdade, não estariam fazendo tanta coisa aqui. Quem estaria atacando seria nessa variante o Firuza mesmo. Por isso que a partida seguiu com H por G3, temos F por G3 e agora cavalo em H6 aqui pelo Wesley So. O tempo também já está desesperador aqui, 50 segundos para o Firuza, 36 segundos Wesley So. Lembrando que essas partidas desse torneio tem 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo a cada lance. Então eles têm esse tempo aí que está quase acabando, mas a cada lance ganham 10 segundos, né? Mas aqui tem que pensar muito rápido. E o Firuza segue então com cavalo C3. Olha esse contra-ataque do Firuza. Agora tá difícil de defender aqui em D5. A partida seguiu com dama em D6. E agora torre por D5 atacando a dama. Dama em A3. E agora o Firuza vai para uma sequência fantástica. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar como aqui ficar muito bem nessa posição, como explorar aí a posição... essa posição aí para as brancas, né? E eu espero que você tenha encontrado aqui o bonito lance feito pelo Alireza Firuza. Torre por H6, estourando a posição aí das negras, sacrificando a troca. G por H6 e agora vem a dama. Dama G4 cheque. E aqui, complicado, né? Rei H7, tá vindo dama G7 com cheque mate. Então a partida seguiu com rei F8. Mas depois de bispo G7, simplesmente aqui o Wesley So abandona aí a partida, né? Abandona porque tá levando checkmate, né? Aqui não tem realmente o que fazer. Tanto faz rei E7 ou rei E8, tá vindo dama D7 com checkmate. Ou, se rei G8, tá vindo bispo por H6 seguindo de dama G7 checkmate. Ou seja, não tem como evitar aí o checkmate. Então por isso que depois de bispo G7 aí o Wesley So abandonou a partida, hein? Que partida sensacional, os dois jogadores são muito feras, né? A gente viu aqui o Wesley So colocando aí cavalos avançados, fazendo um belíssimo de um ataque, o Firuza apostando ali nos peões passados, mas de repente o Firuza veio com aquela ideia de torre B5, cavalo B1, cavalo C3 e não teve chance para o Wesley So. A dama teve que sair aí da proteção e aí o Firuza aproveitou, sacrificou peça, abriu a posição e entrou com o ataque de checkmate, né? Agora, o Wesley So, onde é que ele perdeu a mão, né? Muito provavelmente foi esse torre A6, né? Um lance que não traz muita esperança para as negras, né? Aqui um lance como F5, mantendo o tema do ataque aí, seria bastante forte, né? Se o Firuza seguisse com cavalo B1, na mesma ideia, poderia seguir aqui com dama em H6 e o Wesley So teria muitas possibilidades de ataque. Aqui de cara já está ameaçando checkmate em H2, então forçaria praticamente aqui a resposta à torre H1, mas aí dama C6 seria bastante forte, né? Atacando aqui a torre, aqui depois de cavalo A3, por exemplo,
tá caindo em F2, né? Então o ponto todo é que essa manobra aqui do Wesley So, né? Se ele ao invés de torre A6 tivesse jogado F5 e aí depois fosse com essa ideia de dama H6 forçando a torre que estava defendendo em F2 sair e depois dama C6 ganhando um tempo sobre a torre, captura em F2 na sequência. Por exemplo, o cavalo A3 e aí tá caindo em F2. Aí sim, as negras têm um ataque muito forte, né? A dama aqui nessa diagonal, esses peões completamente protegidos aqui, seguros. É claro que a partida poderia continuar, o Firuza poderia complicar tudo aqui com torre H5 e tal, mas o Wesley So estaria com a vantagem aí, né? Ele estaria realmente, ele dando as cartas aí nessa partida, né? Mas faltou isso, né? Um detalhe aqui. Torre A6 realmente não foi o lance mais feliz, porque foi um lance de defesa, e aqui o Wesley So poderia continuar atacando, né? E aí veio essa ideia do cavalo B1, foi sensacional, né? Aí o Wesley So pensou legal em atacar agora com H5 e tal, mas realmente essa ideia aqui do Firuza de deixar em F2 e partir para o contra-ataque na ala do rei também foi sensacional, né? Então, depois das trocas, aí veio o cavalo atacando o peão central, a dama em D6 já de olho em vir para 3, mas aí deixa de proteger o próprio rei, né? Muito legal essa partida aqui. E terminando com o bispo G7. Fantástica partida do menino Alireza Firuza contra Wesley So. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. E a gente segue com mais vídeos aí do Sleeping Open 2020. O Skilling Open 2020. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!